Fala, meu povo! Alô, Brasil! Alô, você! Concurseiro, concurseira, beleza? Aqui é o professor Everton Salles, professor de língua portuguesa, do canal LP para Todos. Estou aqui mais uma vez, de novo, outra vez, certo? Trazendo mais uma aulinha. Hoje eu vou dar sequência à parte de orações. Bom, gravei já a oração substantiva adjetiva. Hoje é a vez das orações adverbiais e coordenadas. Outra pedreira. Vamos que vamos. Então, já foi lá, já ativou o sininho, já fez a inscrição. Tá tudo certo? Caderno pronto, caneta, lápis, borracha. Então, vamos para cima, galera. Deixa eu compartilhar aqui. Galera, é o seguinte, brincadeiras à parte, vamos falar sério. Aqui, gente, é o seguinte. Na parte de oração subordinada adverbial, nós temos aí, acho que se eu não estiver enganado, acho que são 9 classificações, eu acho. É isso aí. Então, não tem muito o que fazer em relação à nomenclatura, né? O próprio nome já vai dizer exatamente o que determinada oração adverbial vai fazer, certo? Então, vamos trabalhar as características e vamos para cima. Bom, aqui é o seguinte. A primeira é a oração adverbial comparativa. Como o nome já diz, comparativa porque vai indicar uma comparação, né? E aí, uma observação que eu já coloquei, e é muito, é quase uma rotina isso acontecer, né? Na oração comparativa, é muito natural você ter a omissão do segundo verbo, né, pelo fato dele ser idêntico ao primeiro, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem situação que você, de repente, pode estar analisando, e aí você pode se deparar com esse tipo de coisa e falar, ué, mas só tem um verbo. Pô, se a oração é subordinada, eu preciso ter dois ou mais verbos. Beleza. É porque ele vai estar implícito, né? Por exemplo, aqui, vamos começar. Olha o primeiro exemplo. Orlando ora como um pastor. Observe, você tem ali apenas um verbo. Ó. Por quê? O segundo verbo, ele está implícito. Vou rabiscar aqui, para a gente começar a desenrolar a matéria. Orlando ora como um pastor. Ora, tá vendo? Veja que aqui está o meu conectivo. Ó. O como. Tá vendo? Ele vai fazer esse meio de campo para indicar a comparação. Orlando ora. Eu posso fazer, ó, poderia fazer, ó, tal qual, assim como, e por aí vai. Então aqui, ó, eu tenho a minha oração principal. Aqui, ó, vai indicar uma comparação, né? Então vai ser uma oração subordinada adverbial comparativa. Olha de baixo. A ferrugem corrói o ferro, assim como a desconfiança destrói o relacionamento. Tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho duas orações. Você sempre vai marcar no conectivo, tá? Sempre marcando aqui, ó. Então, onde está o conectivo é onde você vai classificar a tua oração subordinada. Então, aqui minha oração principal, ó. Veja, não está dando uma comparação entre a ação da ferrugem corroer o ferro e a desconfiança que destrói o relacionamento? Estou comparando essas duas ações. Então, mais uma vez, ó, eu tenho uma oração subordinada adverbial comparativa. Beleza? Vamos para cima. Agora eu já tenho a tal da conformativa. A conformativa, né, vai indicar algo que está em conformidade, de acordo com alguma situação que você já afirmou anteriormente. Por exemplo, aqui, aí está assim, amanhã fará sol. Né? Alguém me falou isso, ó, amanhã vai fazer sol. E realmente fez sol. E aí eu vou falar, ó, pô, realmente determinado aconteceu conforme fulano me disse, de acordo com o que fulano me disse. Então, ó, amanhã fará sol, conforme afirmou o meteorologista. Ó, estou usando como mais uma vez. Ó. Só que agora, essa situação que está aqui na oração principal, ó,
ela vai acontecer em conformidade com a afirmação do meteorologista. Então, olha, amanhã fala só o conforme, ó, segundo, conforme, segundo, consoante, por aí vai. Em qualquer gramática você vai achar os conectivos, tá? Então aqui, ó, minha oração subordinada adverbial, ó, conformativa. Agora, olha a diferença do primeiro exemplo para o segundo. Olha, vê se você consegue pegar a diferença. Ó, como choveu forte, as ruas alagaram. Eu posso afirmar que aí eu tenho uma conformativa de novo. As ruas alagaram conforme choveu muito. Conforme choveu forte, não tem nada a ver. As ruas alagaram, aí deixa eu aumentar aqui. As ruas alagaram porque choveu forte. Então, por causa dessa chuva forte, a consequência foi o alagamento das ruas. Então, aqui minha consequência, a minha oração principal, tá vendo? Eu sempre classifico onde está a minha conjunção. Então, eu poderia fazer, porque, visto que choveu forte, as chuvas alagaram, já que, e por aí vai. Então, oração subordinada adverbial causal. Olha de baixo. Alan fala como um papagaio. Tá vendo? Aqui já estou comparando, olha a diferença. Alan fala como um papagaio fala. Então tá aqui, ó. Fala tal qual um papagaio. Você já viu isso? Aqui é minha oração principal, ó. E aqui é minha oração subordinada adverbial comparativa. Viu? Até aqui tá tranquilo, tá vendo? E aí, claro, esse tipo de coisa vai te dar trabalho, né? Porque eu já coloquei como 3 vezes, que é para você notar que esse tipo de coisa vai acontecer muito. Então você precisa ter essa noção, tá? Para você não sair atirando, olhou como, pô, causal, sempre conformativo. Não dá para fazer isso. Você vai ter que trabalhar o contexto. Aqui, ó, proporção. Proporção, o próprio nome já diz, né? Algo proporcional. Por exemplo, aqui. Quanto mais você chorar, mais vermelhos ficarão seus olhos. Ou seja, quanto menos você chorar, menos vermelhos seus olhos ficarão. É proporção, tá vendo? Mais, menos, menos. E aí, claro, nesse tipo de proporção, ó, é natural aparecer essa correlaçãozinha aqui, ó. Quanto mais, quanto menos. É natural isso acontecer. Aqui é a minha oração principal, ó, e aqui é a minha oração subordinada adverbial proporcional. Tá aqui, ó. Olha o exemplo de baixo. Ficarás com mais músculos à medida que tu fores aumentando a carga, né, dos equipamentos. Né? Ou seja, quanto menos peso, menos músculos. Então tá aqui, ó. Vou partir aqui, ó. E aí você tem, ó, ficará com mais músculos, ó, à medida que, ó. Então você tem, ó, a medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos. Então aqui eu tenho a minha proporção, ó. Aqui minha oração principal e aqui a minha oração subordinada adverbial proporcional. Perfeito. Aí já vou ter aqui o seguinte agora. O aluno foi expulso do colégio como era previsto no regulamento. E agora? Já misturei, hein? Ó, agora tem que ficar na atividade, hein? Então, veja, o cara foi expulso. E aí, né, lá no colégio a gente tem o regulamento, né? Por exemplo, sei lá, o cara, pô, brigou com um colega, tá?
Você pode tomar uma suspensão de 2, 3 dias, dependendo aqui da gravidade. Então, de repente, o cara ofendeu um funcionário, um professor, um diretor. Então, estava lá previsto, ó, se acontecer determinada coisa, o cara vai ser expulso. Então, o cara não foi expulso aleatoriamente. Ele foi expulso conforme a previsão lá no regulamento. Ó. Então, aqui a minha oração principal, ó. Opa, vou partir de novo. Aqui, ó, o aluno foi expulso do colégio conforme, segundo, estava previsto ou era previsto no regulamento. Então, oração subordinada, adverbial, conformativa. Ó, já estou misturando, hein, rapaziada? Atividade, hein? Então, beleza, vamos embora. Condicional. Condicional talvez seja a oração subordinada que a gente mais use, né? Que é condicional vai indicar a condição, né? Você só vai fazer algo se determinada situação acontecer, né? E aí um detalhe é o seguinte, na condicional, né, você tem o verbo no modo subjuntivo. Isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Por quê? Se você vai ter uma condição, geralmente você vai ter uma hipótese, uma dúvida, uma possibilidade. Então, por isso a ocorrência do verbo no modo subjuntivo. Ó, irei ao Maracanã. Irei ao Maracanã se eu amanhecer sem febre. Ou seja, e se eu amanhecer com febre? Não vou. Essa é a condição, ó. Só vou se eu amanhecer sem febre. Então tem aqui, ó. Se, caso, contanto que, desde que. Aqui o meu verbo, ó, no subjuntivo. Aqui é a minha oração principal, ó. Então, ó, aqui, ó, se eu amanhecer sem febre, é minha condição, ó. Oração subordinada adverbial condicional. Então, tá ótimo. Olha agora, olha isso aqui. Observe o seguinte: se fez os exercícios, você garantiu 2 pontos na média. Preste atenção. Se você bater o olho só na conjunção, você automaticamente vai querer classificá-la como condicional. Mas se você reparar bem, uma dica que eu falei quase agora, olha esse verbo aqui. Não está no indicativo? Porque qual é o detalhe? Para você ter uma oração adverbial condicional, é necessário que você tenha uma hipótese, uma possibilidade, uma condição. E para isso eu preciso do verbo no subjuntivo. Então vai ficar assim, ó, você garantiu 2 pontos na média, visto que fez exercícios. Porque fez os exercícios, já que fez os exercícios. Então tomem cuidado, porque volta e meia os concursos exploram esse tipo de coisa. Atenção. Tá, também eles erram o conceito, então você vai ficar de olho nas alternativas, tá? Então vou lá, ó, oração subordinada adverbial causal. Embaixo, ó, Bruno será promovido desde que bata as metas. Ó, aí já está a condição, tá vendo? O cara só vai ser promovido se ele bater as metas estabelecidas pela empresa. Então aqui minha oração principal, ó, aqui eu tenho, ó, desde que, contanto que, se, caso e por aí vai. Aqui o meu verbo no subjuntivo, ó, importante. Então aqui a minha oração subordinada adverbial condicional. Temporal. Temporal porque vai indicar tempo, né? Não tem mistério. Ó, quero estar no alto da montanha quando o sol nascer. Então, ó, no momento em que o sol nascer, assim que o sol nascer, logo que o sol nascer, eu quero estar no alto da montanha. Então tá, ó, quando, assim que,
logo que aí tem o mal e por aí vai. Então, aqui, oração subordinada adverbial temporal. Olha de baixo. Mal saí de casa, a chuva desabou. Então, a chuva desabou assim que eu saí de casa. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? No momento em que eu saí de casa, a chuva desabou. Aqui é a minha oração principal. Aqui é a minha oração subordinada adverbial temporal. Olha o exemplo de baixo. Desde que foi contratado, o jogador plata é titular absoluto do time. Por que eu estou fazendo isso? Porque no bloco anterior, lá na parte condicional, apareceu desde que. Só que olha a diferença. Até tem o desde que aqui, ó. Mas se você olhar bem, não tem aqui uma condição. O jogador plata é titular absoluto, ó, desde quando ele foi contratado. Ó. No momento em que ele foi contratado, então minha oração subordinada adverbial temporal. Tá vendo? Não vai adiantar apenas memorizar as conjunções. Você tem que memorizar, lógico, evidente. Mas você tem que ficar de olho no contexto, tá? Para você não vacilar. Ó, fará parte da equipe novamente, contanto que peça desculpa a todos os integrantes. Então você só vai fazer parte se você pedir desculpas a todos. Se você não pedir desculpas, não vai acontecer. Então aqui, ó, o que, que eu já tenho? Uma condição, ó. Tá vendo? Estou misturando tudo, ó. Olha o meu verbo aqui no subjuntivo, para me ajudar. E aqui, ó, minha oração subordinada adverbial condicional. Tá vendo? Isso tudinho aqui, ó, depois você passa para o caderno. E aí, como você já tem as respostas aqui, tente analisar sozinho, tente fazer a relação, né? Faça o teu gancho de memória com as principais conjunções no teu caderno. Isso vai facilitar a vida, né? Na hora que você for fazer o exercício, você já vai estar com a mente mais organizada para chegar ali e arrebentar. Ó, final. Final é porque vai indicar uma finalidade, né? Aqui na final também é natural o verbo aparecer no modo subjuntivo, tá bem? Então, ó, a professora pediu silêncio. Aí, beleza, ela pediu silêncio para quê? Para qual finalidade? O que ela quer fazer? Ela pediu silêncio a fim de que ela pudesse explicar a matéria. Então, ela está pedindo silêncio para essa finalidade, ó. Aí você tem aqui, ó, você tem o para que, ó, a fim de que, né? E por aí vai. Então, aqui está a minha finalidade, ó. Oração subordinada adverbial final. Ó, olha de baixo. Fiz gesto e todos se calassem. Ó. Fiz gesto. Para quê? Para qual finalidade? Fiz gesto a fim de que todos se calassem. Ó. Para que todos se calassem. Então, aqui minha oração principal, ó, e aqui a minha finalidade. Ó. Oração subordinada adverbial final. Ó, viajei para Cabo Frio logo que terminou o expediente. O que, que você acha dessa daí? Ó, viajei para Cabo Frio logo que, ó, assim que terminou o expediente, quando terminou o expediente, no momento em que terminou o expediente, ó, eu fui para Arraial do Cabo. Ó. Então, aqui temporal. Ó. Oração subordinada adverbial
temporal, ó. Olha a 7, consecutiva. Consecutiva vai indicar uma consequência, né? Na consecutiva, a gente brinca, né, em sala de aula, que geralmente você vai ter na oração principal o tal do tesão, né? Só isso aqui é só para marcar, evidente. Ó, tão, tal, tanto. É natural isso aqui aparecer na oração, ó, na oração principal. E aí a gente brinca, ó. Todo tesão gera uma consequência, tá vendo? Então isso aqui é só uma brincadeira para você marcar mesmo. Claro, ah, esse tesão pode estar implícito? Pode sim. Aí você vai, fica um pouco mais difícil, você vai ter que perceber essa questão da causa e consequência no contexto, né? Mas enfim, aqui tá assim. Amanda estava tão exausta que desmaiou, ó, aqui. Tá vendo? Ela estava tão exausta, olha o tesão. Então aqui é a minha oração principal, ó. Qual foi a consequência? Aqui ela desmaiou, tá vendo? Então aqui é a minha oração subordinada adverbial consecutiva. Olha de baixo. Tamanha era sua revolta que agrediu os assaltantes, ó. Ó o tesão de novo, ó. Tá vendo? Ela estava tão revoltada. Aqui é a minha oração principal, ó. Qual foi a consequência? Ela agrediu os assaltantes, ela revidou, tá vendo? Aqui é a minha consequência. Ó, investimos em tecnologia a fim de que nossos alunos tenham uma melhor qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Então, já misturei, ó. Investimos em tecnologia. Para quê? Para qual finalidade? Para que os nossos alunos tenham uma melhor qualidade, ó, nesse processo. Tá vendo? Aqui já é uma finalidade, ó. Isso aqui organizadinho no caderno vai ficar bom, ó. Vai ficar bom para você começar a agitar a tua mente, ó. Oração subordinada adverbial, final. Causal. Causal, bom, não dispensa comentários, né? Já vai indicar uma causa. Então, tá aqui, ó. Como o trânsito estava ruim, o motorista alterou a rota. Então, o motorista alterou a rota por quê? Por causa que o trânsito estava muito ruim, ó. Então, ele alterou a rota porque o trânsito estava ruim, visto que, já que, e por aí vai. Aqui é a minha oração principal, ó. E aqui é a minha oração subordinada adverbial causal, ó. Olha o exemplo de baixo. O professor não deu aula, visto que estava fortemente gripado. Ó, já coloquei o visto que, ó. Veja, o professor não deu aula por causa que ele estava fortemente gripado, ó. Então, como ele estava fortemente gripado, porque ele estava fortemente gripado, qual foi a consequência? O cara não deu aula. Tá vendo? Você tem uma relação de causa e consequência. Só que a tua causa está lá na oração subordinada, ó, tá? Você não pode classificar onde está a oração principal, hein? A não ser que o teu concurso peça assinale a alternativa em que você tem uma relação de causa e consequência. Aí, ok, beleza, tá? Então, aqui, oração subordinada adverbial causal. Ó, comi tanto salgadinho que fiquei com dor de barriga. Bem feito. Quem mandou, seu olhudo? Ó, olha o tesão, ó. Na oração principal, ó. Comi tanto salgadinho. Qual foi a consequência? Fiquei com dor de barriga, passei mal, ó. Então tá aqui, ó, oração subordinada adverbial consecutiva.
Observem, cara, não tem mistério. Tudo que eu estou fazendo aqui são coisas que a gente pratica no dia a dia. Só que no dia a dia você não fica igual um maluco classificando na tua mente. Mas veja, tudo que está aqui você faz naturalmente. Você vai ter que estudar, internalizar isso e, claro, e levar para a prática, né? Aqui, a tal da concessiva. A concessiva, qual é o grande barato? A concessiva, ela, ela vai me indicar uma ideia oposta, né? Ou uma dificuldade para que algo se realize, né? É, a concessiva também vem no modo subjuntivo, né? Isso é importantíssimo. Aí, às vezes, o pessoal fala assim, pô, professor, mas isso aí não confunde com a oração coordenada, adversativa? Então, é, a adversativa também vai te dar uma ideia contrária, né? Uma oposição. Mas, por exemplo, as conjunções são bem diferentes. Por exemplo, a oração adverbial concessiva, por ser uma oração adverbial, ela pode vir na ordem, né? A oração principal, oração subordinada, ou você pode pegar a oração subordinada, ó, trabalhar antes, no meio, tá vendo? Depois. Ela flutua. E fora isso, as conjunções também são diferentes, né? Aqui você vai ter embora, ainda que, mesmo que, apesar de, por mais que, e por aí vai. Na adversativa, a adversativa, ela tem uma ordem fixa. Ela sempre vem após a oração coordenada, né? E aí você tem ideias contrárias, beleza, ideias opostas, mas você vai ter mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, né? E uma é coordenada, por quê? Elas são independentes. Aqui não, aqui você vai ter uma dependência, tá? Por exemplo, Davi não foi eleito representante da turma, tá? E aí? Você precisa de alguma coisa. E aí, vou começar a desenrolar o cara, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho uma concessiva. Olha o embora, né? Como eu falei. Porque qual é a ideia? Pô, se o cara é um ótimo aluno, pô, tudo que um representante precisa ser é um ótimo aluno, né? O cara exemplar e tal. Mas veja, mesmo o cara sendo um ótimo aluno, o cara não foi eleito representante da turma. Tá vendo? São a dificuldade para que algo se realize ou ideias contrárias, ó. Então aqui eu tenho a minha oração subordinada adverbial concessiva, e aqui é a minha oração principal. Então, como eu havia falado, ó, você vai ter embora, ainda que, mesmo que, apesar de, por mais que, e por aí vai. Então, beleza, olho de baixo. Ainda que você fosse a única mulher do mundo, eu não me casaria com você. Ó, isso é forte, hein? Tá vendo? Então o cara já tá falando assim, irmão, nem adianta, nem morta. E se você fosse a única mulher, eu me casaria com você. Ó. E aí você tem uma dificuldade, ó, uma oposição, tá vendo? Porque qual é a lógica? Pô, se só tem essa mulher no mundo, irmão, não tem o que fazer, não. Vambora. Mas o cara já falou, nem adianta. Mesmo que você seja a única, embora você seja a única mulher do mundo, nem vem que não tem. Então aqui, ó, tá vendo a minha oposição, ó, a minha oração adverbial, ó, concessiva. Já que você está doente, não vá trabalhar hoje. Ó. Não vá trabalhar hoje, visto que, ó, porque ó, você está doente. Aqui é a causa. Ó. A minha oração principal, ó, por causa que você está doente, não vá trabalhar. Então, oração subordinada, adverbial, causal. Perfeito. Bom, aí fechei as desenvolvidas. Agora, isso aqui é difícil, tá? Isso aqui dá uma ondinha legal. Eu tenho a oração subordinada adverbial ó, reduzida. E aí a dificuldade é aquela, né? Se ela está reduzida, então você não vai ter a presença
da conjunção ou da locução conjuntiva, né? E aí você vai ter que ser esperto, você vai ter que trabalhar os sentidos. É necessário que você tenha as principais conjunções no sangue, né, para você conseguir jogar com as alternativas. Aqui vai ser mais difícil porque você não tem alternativa, né? Então você vai ter que desenrolar mesmo. Então, ó, tá assim. Terminada a instrução de tiros, os soldados foram dispensados. Então, veja, se você tivesse que classificar essa reduzida aqui, ó, reduzida de participe, você faria como? Qual a ideia? Aí observe, ó, os soldados foram dispensados depois que terminou a instrução de tiros. Ó. Assim que terminou a instrução de tiros, os soldados foram dispensados. Tá vendo? Então aqui, ó, me dá uma ideia de tempo, ó, aqui. Então ela é temporal, ó, reduzida de participe. Eu vou desenvolver essa aqui para você guardar, ó. Ó, desenvolvi. Tá vendo? Então, ó, assim que terminou a instrução de tiros, os soldados foram dispensados. Então, ó, assim que, quando e por aí vai. Ó, por dirigir embriagada, a jovem foi levada à delegacia. Então, observa o seguinte. Aqui, ó, a minha oração reduzida. Está reduzida de infinitivo. Então, por causa que ela estava dirigindo embriagada, ela foi levada à delegacia. E aí você vai lá, ó. Ó, porque estava dirigindo embriagado, já que estava dirigindo embriagado, ó, visto que estava dirigindo embriagado, a jovem foi levada à delegacia. Então, aqui, ó, causal reduzida de infinitivo. Perfeito. E aqui é a minha oração principal. Vou desenvolver aqui, ó. Ó, visto que dirigia embriagado, e aí vai, ó, visto que, já que, porque. Ó, passou no concurso sem estudar. Aí você vai observar o seguinte, ó, saca as ideias, ó. O cara passou no concurso, o cara não estudou. Observe, você não tem ideias contrárias? Então, se eu tenho ideias contrárias, o que isso vai indicar para mim? Eu tenho uma concessiva. Passou no concurso, embora não tenha estudado. Ó. Esse 100, ó, ele tem sempre o valor negativo, tá? Aqui reduzido de definitivo. Ó. Então, aqui, concessiva, reduzida de infinitivo. E aqui é a minha oração principal. Ó. Se quiser desenvolver, ó, passou no concurso, embora não tenha estudado. Então, tá aqui, ó, tá? Desenvolvi para você. Ó, é necessário estudar com afinco para obter um bom resultado no concurso. Então, eu tenho o seguinte: é necessário estudar com afinco para quê? Para qual finalidade? Para que você obtenha um bom resultado no concurso. Essa é a finalidade. Para essa finalidade, tá vendo? E aí eu posso fazer, ó, é necessário estar com afinco para que
a fim de que, ó, você obtenha um bom resultado no concurso. Ó, final reduzida de infinitivo. Para mim, de todas as reduzidas, para mim essa é a mais difícil, tá? Essa dá trabalho. Olha esse aqui. Sem estudar, você não passará no concurso. Tá vendo? Ou seja, aqui o cara já está fazendo o quê? Eu tenho quase a mesma estrutura lá de cima, ó. Só que agora você vai perceber que, ó, você tem uma condição, tá vendo? Você não tem ideias contrárias, porque vai ficar assim, ó, se não estudar, ó, não passará no concurso. Por isso que ela é mais enjoada, tá vendo? Tem que ter mais cuidado. Aqui eu desenvolvia. Então aqui é minha condicional, oração subordinada adverbial condicional. Aqui é minha oração principal, ó, condicional, reduzida de infinitivo. Essa parte aqui é casca grossa. Aqui realmente é difícil a beça. É muito treino, muito exercício. Bom, agora eu já começo aqui a minha oração coordenada. Bom, se eu digo que a oração é coordenada, é porque ela é chamada de oração independente, ou seja, ela não mantém relação sintática com as outras orações, como nós vimos na substantiva, na substantiva, na adverbial, tá vendo? E aí, ó, tá aqui, como eu falei, ó, oração coordenada é chamada também de oração independente. Ó, pelo fato de não manter relação sintática com as outras orações. Agora, preste atenção. A oração coordenada pode ser assindética ou sindética. Quando eu digo que a oração coordenada é assindética, é porque, ó, assindética é porque as orações estarão ligadas entre si sem o auxílio de conjunção. Já a oração coordenada sindética, as orações estarão ligadas entre si, ó, com o auxílio de conjunção. Só isso. E aí, quando você fala em oração coordenada sintética, a partir daí você já vai trabalhar as classificações. Então, a coordenada sintética pode ser aditiva, quando dá ideia de soma, adversativa, ideias contrárias, conclusiva, consequência, conclusão, explicativa, justificativa, explicação, alternativa, vai indicar uma alternância. Né? E quanto às conjunções, em qualquer gramática você vai achar, tá? Por exemplo, a na aditiva, e, não só, mas também, não só como também, o nem, a adversativa, pode ter o e, né? Que aí vai ter ideias contrárias, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, conclusiva, logo, portanto, por isso, pois. Agora, esse pois, ele tem um detalhezinho, porque para você usar o pois conclusivo, ele precisa vir após a oração e entre vírgulas. A explicativa, geralmente você tem o que, porque, tem o pois também, né? Só que esse pois, quando ele for explicativo, ele vai estar na cabeça da oração. Geralmente, você tem na oração anterior, na oração coordenada, a cinética, um modo imperativo. E a alternância você tem é, ou, ora, quer, ou apenas o ou, né? E por aí vai. Então, vamos nós. Olha essa aqui, olha essa oração coordenada. Ó, eu acordei, bebi café, assisti ao jogo do Flamengo. Tá vendo? As três são independentes. Ó. Acordei, bebi café,
assistir ao jogo. Não tem uma dependência para terminar o sentido. E aí observem que as três estão ligadas entre si, ó, sem o auxílio de conjunção. Ou seja, eu tenho aqui, ó, eu tenho três orações coordenadas assindéticas. Olha essa aqui. Comprei uma agenda e anotei todos os resultados dos jogos do Flamengo. Aqui. Agora, eu já tenho uma conjunção. Ó. Qual é a ideia que ela vai me dar? Ela tá somando ideias. Eu comprei uma agenda e anotei os resultados. Ó. Então, aqui eu já tenho a minha oração coordenada sindética aditiva. Bárbara é arrogante. Por isso, ó, portanto, vive sozinha no intervalo. Tá vendo? Aqui já é uma consequência. Ó. Tá vendo? Então você tem, ó, por isso, portanto, logo, ó, pois, ó. Então aqui é a minha oração coordenada, cinética, conclusiva. Ó, fiz manutenção no ventilador. Porém, ele ainda continua fazendo barulho. Pô, se você fez a manutenção, o raio do ventilador era para estar bom, sem fazer barulho. Você fez a manutenção, ó. Mas, porém, contudo, todavia, o cara continua fazendo barulho. Ó. Tá vendo? Ideias contrárias, ó. E aí eu tenho aqui, ó, contudo, por aí vai, ó. Então aqui eu tenho a minha oração coordenada, sindética, adversativa. Beleza. Ó, Fernanda, ora ria, ora chorava. Tá vendo? Aqui eu já tenho aquela repetiçãozinha, ó. Ora ela chora, ora ela ri. Aqui não tem mistério. Ó. Oração coordenada, sindética, alternativa. Fique quieto, porque quero ouvir o jogo. Modo imperativo, ó, é natural isso aqui acontecer. Ó. Imperativo, fique quieto. Qual a justificativa? Para você querer que eu fique quieto. A justificativa é essa aqui, ó. Tá tendo jogo do Flamengo. Ó. Tá vendo? E aí você tem, ó, porque, pois, por aí vai. Então, oração coordenada sindética explicativa. Ó, Juan não copia a matéria nem participa das atividades. O que o cara está fazendo? Ele está, ó, somando ideias negativas. O cara não copia e também não participa das atividades. Então, aqui, ó, o que eu já tenho? Oração coordenada sindética aditiva. Rogério, não só, não só é um excelente pai, mas também, ó, segura essa correlação, ó. Essa correlação acontece à beça, ó, na aditiva. Não só, mas também, ó. Não só como também. Então aí, nessa correlaçãozinha, ó, vai me dar uma ideia de soma, tá vendo? Oração coordenada sindética aditiva. Faça as atividades ou vou colocá-lo de castigo. Aqui estou dando uma alternativa para o cara. Ou você faz ou vou te colocar de castigo.
Tá vendo? A alternativa é mais tranquila. Oração coordenada cinética. Alternativa. Ó, o Flamengo jogou bem. Qual é a lógica? Se o Flamengo joga bem, a lógica é o quê? Vencer o jogo. O Flamengo jogou bem, ó, mas, porém, contudo, todavia, perdeu o jogo. São ideias contrárias, ó. Jogou bem, mas perdeu, ó. Então, aqui, oração coordenada cinética adversativa. Ó, Pedro ofendeu o colega. Ele foi, pois, expulso do colégio. Tá vendo? Ele ofendeu o colega. Qual foi a consequência? O cara foi expulso. Tá vendo? Então aí você tem uma conclusão. Aí aquele lance que eu comentei, ó. Olha o pois. Tá após o verbo entre vírgulas, ó. Claro, você poderia fazer. Pedro ofendeu o colega. Por isso, portanto, ele foi expulso. Então aqui é minha oração ordenada sintética conclusiva. Não faça barulho. Por que não? Qual a justificativa para isso? Porque os caras estão dormindo. Tá, tá, agora tá explicado. Ok, beleza. Ó, já tem o pois lá na cabeça da oração, tá vendo? O modo imperativo vai acontecer bastante. E aqui, ó, minha oração coordenada sintética explicativa. Ó, cheguei do colégio, tomei banho, jantei, fui dormir. Tá vendo? Eu tenho aí, ó, quatro orações, ó. Um, dois, três, quatro orações independentes, ligadas entre si, sem o auxílio de conjunção, ó. Aqui. Ó, uma, duas, três, quatro. Ou seja, eu tenho quatro orações coordenadas assinéticas. É isso aí. Tá vendo? Essa matéria, no geral, ela seria mais pesada. Tá vendo? Pega fogo, dá mais trabalho. Então, assim, o ideal é, claro, você vai anotar, vai estudar isso, mas para você organizar, se você tiver muita dificuldade, pegue uma parte, oração coordenada. Estudou, beleza, fez uma bateria de exercícios, legal. Pega adverbial, estuda porque é mais difícil, anote. Pega uma bateria de adverbial e resolva. E depois busque exercícios mais complexos, que é para você ficar com o teu conhecimento mais apurado, né? É um processo, evidente, não é do dia para a noite, né? Tem que fazer com tranquilidade, não adianta correr, né? Então tem que ser metódico também e por aí vai. Então, rapaziada, é isso aí. Então, fechei aqui. Aqui está o canal lá, o Instagram do LP para Todos e o meu também, certo? Não se esqueça de curtir, compartilhar, fazer inscrição no canal, divulgue para os colegas, né, que têm dificuldade, afinal de contas, o canal é para isso, não é para quem sabe. O canal é para quem tem dificuldade, né? Que é para o cara que tem, nossa senhora, professor português é muito difícil. Então, venha para cá, estude metodicamente, faça exercício. Se eu conseguir te ajudar, irmão, já estou no céu. Estou feliz demais. Falou, rapaziada? Então, aquele abraço, valeu e até a próxima.